Gerson Camarote, vamos fazer a abertura então da nossa série de entrevistas aqui. Candidata Marina Silva já se encontra aqui no nosso estúdio. A você que nos acompanha, muito bom dia. Essa é mais uma entrevista com os candidatos à presidência, promovida pela CBN e pelo G1. De acordo com o sorteio, entrevistada de hoje, como anunciei agora há pouco, Marina Silva da Rede. Amanhã teremos aqui no estúdio João Goulart, filho do PPL, conforme as regras desta sabatina. O tempo da candidata já estava contando desde as 8 horas da manhã. Participam dessa entrevista Cláudia Croitor, do G1, Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, e eu, Milton Jung. Além da participação dos jornalistas, candidato, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes internautas e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. Marina Silva, nossa convidada, já foi vereadora, deputada estadual, senadora, ministra do Meio Ambiente e concorre pela terceira vez ao cargo de presidente. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui nesta sabatina CBN-G1. Bom dia para a senhora. Bom dia a você e bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Candidata, nós agora há pouco ainda noticiávamos aqui na CBN e no portal G1 tem destaque também, mais uma operação ou uma mega operação, como se costumou chamar, das Forças Armadas no Rio de Janeiro, no combate à violência. Vários homens espalhados atuando em diferentes comunidades. Pergunto à senhora o seguinte: se a senhora for presidente da República, a senhora manterá ações como essa, intervenções como essa, em casos de crise na segurança pública? O caso do Rio de Janeiro é um caso dramático, porque o Rio de Janeiro lançou mão de uma saída extrema, que é o uso das Forças Armadas, que não tem essa função constitucional, mas como temos ali um governo que se declarou incapaz, tanto nas finanças como na segurança, o Rio de Janeiro não poderia ser entregue à sua própria sorte. De sorte que a intervenção que hoje está sendo feita, ela cumpre uma função de defesa da população do Rio de Janeiro. O governo se declarou incompetente, incapaz. Já existe uma intervenção a pedido do próprio governo que se declarou incapaz. E é claro que o governo federal tem que proteger a população. Agora, o que não se pode fazer é uma instrumentalização das Forças Armadas por incompetência dos governadores e do próprio governo federal, que não trata a segurança pública como está previsto na Constituição, que não é para fazer o uso político das Forças Armadas, tapando buraco. As Forças Armadas não pode ser tratada como se fosse o posto Ipiranga, mas ela cumpre uma função importante nesse momento como uma saída extrema, assim. Portanto, eu posso entender que, no caso da senhora ser presidente da República, a senhora pode utilizar um recurso como esse para tentar resolver o problema da segurança pública em estados que enfrentarem dificuldades como o Rio de Janeiro. Eu vou fazer um Plano Nacional de Segurança Pública, implementar o Sistema Único de Segurança Pública para tirar o Brasil desse caos na segurança pública. E é claro, o presidente da República, ele tem responsabilidade com o país como um todo. Se for necessário ajudar um Estado, isso está previsto na Constituição. Agora, o uso político por incompetência, isso não pode permanecer. Renato Franzini. Candidata, bom dia. Seguindo no tema de segurança, a gente lembra que recentemente a gente saiu o número de assassinatos no Brasil, que vem crescendo e superou 63 mil, né, por ano. A gente tem no G1 um projeto chamado Monitor da Violência, que busca quantificar de modo mais objetivo as questões da segurança para tentar ir atrás de propostas. Então a gente tem perguntado para todos os candidatos aqui questões bem simples. São duas questões, vou fazer a primeira agora para a senhora. Qual é a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? Implementação do Plano Nacional de Segurança Pública. Apostar em inteligência. Ter uma ação efetiva nas manchas criminais, identificando essas manchas criminais com o suporte da inteligência, você consegue, de forma mais efetiva, dar conta da grave violência que temos hoje no Brasil. Mas isso não é ainda uma resposta estrutural. É fundamental parar de ter o comando do crime organizado de dentro dos presídios. É inaceitável que pessoas que estejam presas estejam comandando o crime organizado e ainda exportando esse crime
para os outros estados. E isso é pulso firme, é não permitir, não tergiversar em relação a uma situação como essa. E é claro, quando se pensa uma política de segurança pública integrada, você tem que valorizar os policiais, treinar adequadamente os policiais, entender que segurança não é só uma questão de polícia, é também de justiça social, de criar meios para que as pessoas possam ter acesso ao trabalho, disputar, sobretudo, a juventude com os traficantes, que hoje, eles é que foram se tornando a referência para boa parte da juventude nas comunidades. Eu tive na cidade de Medellín e eu vi como o Fajardo, quando era prefeito de Medellín, ajudou e conseguiu diminuir drasticamente o problema da violência, combinando políticas sociais de alto impacto e uma ação efetiva da segurança pública baseada, sobretudo, em inteligência. E a segunda questão também muito em evidência agora é a questão da violência contra a mulher. Qual a sua proposta para reduzir a violência contra a mulher? Hoje nós temos uma situação inaceitável de violência contra as mulheres. Foram mais de 1.000 feminicídios, mais de 200.000 casos de violência dentro das casas, violência doméstica. Tivemos mais de 60.000 estupros. Desses 60.000 estupros, 70% de crianças e adolescentes. E isso não pode continuar. Chega de conivência com a violência contra as mulheres. Para isso, fundamental combater, punir, investigar os casos de violência contra as mulheres e criar uma rede de proteção para as mulheres poder denunciar em segurança. As delegacias das mulheres especializadas, dos crimes contra as mulheres. Com essas medidas combinadas, a gente pode diminuir a violência e, sobretudo, criando meios para que as mulheres se tornem independentes. Por isso é importante o sistema de creches, por isso é importante o investimento para que as mulheres possam empreender, acabar com a discriminação salarial. São políticas combinadas. Mas tem uma questão que a senhora, candidata a presidente, boa parte da segurança está nos estados. Hoje, quando a gente vê claramente isso no monitor, que o governo federal não tem sequer um sistema de estatísticas para saber o número de homicídios em tempo real no Brasil, sendo que seria algo muito fácil de fazer. Como a senhora pretende fazer essa coordenação com os estados? Porque a questão é que é ali, o policial militar é funcionário do estado e não do governo federal. Por isso que eu iniciei falando da implementação do Sistema Único de Segurança Pública. Sim, mas... Isso, claro, o sistema ele vai ser estruturado, temos uma PEC que acaba de ser aprovada, o sistema se estrutura a partir do plano, o plano tem que ser feito em parceria com os governos estaduais, porque, de fato, a responsabilidade é dele, mas o governo federal tem uma ação de coordenação, de suporte, de implementação do sistema, de agir junto com os estados, inclusive na difícil tarefa de um trabalho integrado entre as polícias. Aproveitando, só para não perder ainda esse mesmo assunto, depois a gente troca de assunto, mas uma coisa que eu tenho sentido falta, por favor, pode tomar água aqui enquanto isso. Uma coisa que eu tenho sentido falta, todas as vezes que se coloca essa questão, é que nenhum candidato até hoje tratou do seguinte: nós temos um problema cultural no país, que é a questão do machismo, que leva, muitas vezes, a esse tipo de situação contra a mulher. Por aí, para atacar isso, não é a educação, não é o caminho, tentar mudar essa cultura, porque tudo mais seria superficial no final das contas, porque essa cultura do machismo continuaria matando a mulher? Eu tenho colocado isso o tempo todo. Aliás, não é só na campanha, é ao longo da vida. Nós não vamos mudar a realidade da violência apenas pela força ou pela lei. A violência é a expressão da forma como as pessoas se relacionam com elas mesmas e umas com as outras. Historicamente, as mulheres foram tratadas como incapazes, historicamente as mulheres foram violentadas em seus direitos. E estamos trabalhando há muito para mudar essa cultura. Mas enquanto a cultura não muda, é preciso que se use a lei para evitar que os abusos e as agressões e os preconceitos continuem. É um processo que se complementa a ação para que não haja a expectativa da impunidade se o direito é violado, e trabalhar desde a mais tenra idade
para que se criem relações de respeito uns pelos outros, mesmo que sejamos diferentes. Candidata, Gerson Camarote tem uma pergunta para fazer para a senhora. Gerson. Candidata, bom dia. Candidata, a gente começa a perceber a mudança do tom do seu discurso nessa campanha. Isso combina também com um momento de dificuldade, começa a cair também nas pesquisas. A senhora, ontem, inclusive, chegou a associar o Fernando Haddad, do PT, a Dilma Rousseff, chegando a lembrar o seguinte, que votar em nome indicado poderá levar o Brasil ao fundo do poço. Essa mudança de tom tem a ver com as pesquisas eleitorais, candidata? Olha, eu estou no mesmo tom desde sempre, Camarote. Essa ilação quem está fazendo é você, porque é a mesma, é óbvio, não precisa nem de grandes análises. Nós já tivemos uma situação em que uma candidata foi indicada e tivemos os problemas que temos hoje no nosso país. A população é que tem que decidir se ela quer continuar insistindo nessa forma de escolher um presidente para o Brasil. A presidente Dilma foi indicada pelo presidente Lula, chancelada pelo presidente Lula e agora está sendo apagada da história pelo seu próprio partido, porque as pessoas pulam do governo Lula para as eleições de 2018, como se não tivesse acontecido um governo Dilma Temer que levou o Brasil a ter 13 milhões de desempregados, a devolver para a pobreza aqueles que haviam saído. O governo Dilma Temer aprofundou os erros do governo do presidente Lula, diminuiu os ganhos que tinham sido alcançados pela população. Talvez por isso agora queiram apagar esse período da história. Mas é isso que está sendo julgado agora. O aprofundamento dos erros, a diminuição das conquistas, entregar um país pior do que encontraram. A sociedade brasileira sabe que quem deve chancelar o candidato é ela própria, olhando para a sua história, para a sua biografia, para as suas propostas e, sobretudo, para o seu legado, não apenas individual, mas inclusive o legado coletivo. Cássia Godoy. Candidata Marina Silva, nós estamos recebendo aqui perguntas dos nossos ouvintes e leitores e temos aqui a do Robson Matos. Pergunta o seguinte: candidata, a senhora apoiou o PSDB nas últimas eleições presidenciais, se omitiu nas principais questões políticas do país nos últimos 4 anos. Por que eu deveria confiar na senhora como presidente? Primeiro, não é verdade que me omiti. Eu só não fiz o discurso do PT, do PMDB, do PSDB. Infelizmente, existe uma cultura política no Brasil que quem não fica embaixo do guarda-chuva do vermelho ou do azul é como se não existisse. Mas, por exemplo, o PT, o PSDB, o DEM defendem o foro privilegiado. Eu sou contra. Isso é me posicionar. Eles não foram a favor da cassação da chapa Dilma Temer. Eu fui a favor. Isso é me posicionar. Eles são a favor da anistia para o Caixa 2. Eu sou contra. Isso é me posicionar. Eu encaminhei o Aécio para o Conselho de Ética. O Partido dos Trabalhadores fez uma carta dizendo que não era para o Aécio ser afastado quando o Supremo o quis afastar. Isso é me posicionar. Eu não me posiciono como o PT se posiciona, como o PSDB se posiciona. Mas é um outro posicionamento e a sociedade brasileira está, graças a Deus, cada vez mais percebendo que existe algo além do guarda-chuva, do vermelho e do azul, dessa polarização insana que nos levou ao fundo do poço. Quanto ao Aécio, se tivesse as informações que temos hoje, não teria votado. Aliás, as eleições de 2014 foram uma fraude praticada pelos partidos que usaram o dinheiro do Caixa 2, que abusaram do poder econômico e da violência política. Aliás, violência política que começou em palavras e agora se traduz em ato. Porque quando a gente se omite com a violência política, quando ela inicia na forma de desconstrução de biografias, na calúnia, na difamação, a consequência e a evolução disso é transformar a violência em ato, em eliminação do adversário. E eu alertava o tempo todo para isso durante esses 4 anos. Agora nós já tivemos o assassinato da Marielle, nós já tivemos 2 tentativas
contra os apoiadores do presidente Lula num acampamento e num ônibus, e esse caso dramático e inaceitável da tentativa de eliminação do candidato Bolsonaro. O Brasil precisa sair desse ciclo perverso de violência, de polarização, e a melhor forma de fazer isso é não permitindo que a violência tome conta de nós mesmos, do discurso fácil, da mentira, da inquisição, como muitas vezes a gente vê nas redes sociais e no processo político como um todo. É por isso que eu entrei nessa campanha literalmente disposta a oferecer a outra face. Para a face da mentira, a verdade. Para a face do ódio, o amor. Para a face da preguiça, o trabalho. E é assim que eu tenho feito política desde 2014. Cláudia. Candidato, aproveitando a pergunta do nosso leitor, há 4 anos, nessa altura da campanha, mais ou menos, a senhora estava em ascensão nas pesquisas, vislumbrava até uma possibilidade de ganhar no segundo turno. O que mudou desde então? As últimas pesquisas que saíram da Datafolha e Ibope, a senhora caiu. Por quê? Eu acho interessante, e aí vamos dialogar um pouco, né? Durante muito tempo, eu vinha ficando em segundo lugar sem oscilação. E eu via as análises que eram feitas, as pessoas nem me consideravam. E não diziam, a senhora está estabilizada no segundo lugar. Não, as pessoas diziam assim, a Marina ainda está aí, mas ela não é viável. E diziam por que eu não era viável. Porque eu não estava com uma coligação tipo Centrão, porque não tem dinheiro para pagar marqueteiro mentiroso, como a Dilma pagou o João Santana, a peso de ouro, com o dinheiro da Petrobras, porque eu não tenho tempo de televisão. O que torna uma candidatura viável é a intenção de voto do eleitor. E isso, apesar de estar disputando com grandes estruturas, eu estou disputando passo a passo. E, óbvio, como eu dizia sempre, mesmo quando não tinha acontecido essa oscilação, a pesquisa é o resultado de um momento. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. O que eu não vou fazer é trocar princípio por voto. Eu não vou fazer um promessômetro para poder iludir os eleitores. Temos que ter proposta? Sim, mas propostas com propósito. Temos que buscar métricas para resolver os problemas do Brasil, mas métrica com ética. Mas por que a senhora acha que a senhora teve essa queda nas pesquisas essa semana? É uma oscilação. Ainda não é um dado consolidado. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Aliás, nesses últimos 3 dias, eu estive na Bahia, no dia seguinte estava no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, ontem em Minas Gerais, fiz uma ginástica enorme em avião de carreira para poder estar aqui com os senhores. Cheguei atrasada, vocês contando o meu tempo. Sabe por quê? Porque eu não tenho R$500 bilhão do fundo partidário, do dinheiro público, para fazer campanha andando em jatinho. Eu ando de avião de carreira. Com certeza isso é uma dificuldade. Ter 21 segundos, isso é uma dificuldade. Porque se em 2014 tentaram me bloquear com a violência política e o dinheiro roubado da corrupção, agora o bloqueio é institucional, reduzindo o tempo de televisão, reduzindo os meios, porque não há equidade na distribuição dos recursos. E isso, eles sabem que tem um efeito. Mas, candidata... Diga, mas candidata, nesse caso especificamente, a rede ela não se colocou nesses anos para conseguir ter uma bancada para ter um tempo maior de televisão, tempo no rádio. Aliás, a rede, inclusive, ela começou com um número e acabou perdendo deputados. Eu poderia citar o Aliel, o deputado Molon. Então, isso acaba tirando da rede essa visibilidade do ponto de vista da proporcionalidade, que é a base dessa legislação eleitoral. Quando você diz nesses anos, Camarote, eu vou só explicar para os nossos ouvintes quantos anos são. 3 aninhos. Para os grandes partidos se tornarem o que eles são décadas. Não vamos achar que em 3 anos você cria um partido com consistência, com programa. Quando foi da fundação da rede, eu dialoguei com mais de 20 deputados. Se eu quisesse fazer um partido com uma visão oportunista só para ter tempo de televisão e fundo partidário, com certeza teria muito mais deputados. Eu fiz uma escolha programática.
Nós fizemos uma escolha programática e estamos bancando essa escolha. Os deputados que saíram faz parte da democracia. Eu, aliás, tenho muito respeito pelo deputado Molon, pelo deputado Aliel, e eu não preciso desqualificá-los ou inventar qualquer coisa só porque eles saíram do meu partido. Aliás, a Rede também é diferente nesse aspecto. Os partidos da esquerda tradicional cultivam uma cultura de ódio com aqueles que saíram de seus quadros. Na Rede, nós os mantemos como amigos, como os vizinhos, e eu torço para que eles sejam eleitos, porque eu não gostaria de que os investigados permaneçam e os homens de bem sejam eliminados. Nós acreditamos na política como um movimento e estamos fazendo esse movimento. Tem um custo, o custo de não estar fazendo alianças incoerentes, mas é porque eu decidi que eu quero ganhar ganhando. Diferente da Dilma, que disse que se junta até com o diabo para ganhar, eu não me junto com o rabudo. E acho que o condomínio que estava com ela está todo mundo já com o Alckmin. Porque, aliás, é sempre o cálculo do poder pelo poder e não de um projeto de país. A senhora mesma falou que a Rede tem 3 anos. Até usou a expressão, são 3 aninhos. Isso. A senhora acha que é justo um partido que tem apenas 3 anos ter o mesmo tempo, o mesmo dinheiro para uma campanha eleitoral que partidos que já estão estabelecidos há mais tempo? Você acha que uma pessoa jovem e uma pessoa idosa deve chegar num hospital e ter melhor atendimento por ser idoso e menos atendimento por ser jovem? Estamos falando de seres humanos. Não, Eu estou falando de partidos falando políticos. De metáfora. Estamos fazendo uma metáfora. Dinheiro público não pode ser utilizado discriminando. Eu até concordo que tenha uma proporcionalidade, mas é preciso que tenha uma base que crie alguma equidade. Por exemplo, até as eleições de 2016, a distribuição do fundo de 2012, que era igual para todo mundo, era em torno de 11% do fundo partidário. Em 2016, isso diminuiu significativamente. Acho que para 5%. Agora, sabe para quanto foi? Para 2%. Exatamente para evitar que os pequenos partidos tenham alguma forma de poder participar do jogo. Eu nem estou dizendo que seria 100%, como é para os grandes, mas diminuir de 11 para 5, depois de 5 para 2, é para matar a míngua, para não deixar nem pão e nem água, porque eles não querem renovação. Candidata, eles têm um pacto, só um minutinho, por favor, Camarote. Eles têm um pacto entre eles. Só pode ganhar o governo se for um dos partidos que vai combater a Lava Jato. Quem tem autonomia, quem quer passar o Brasil a limpo, tem que ficar mesmo sem oxigênio, que é para não correr o risco de deixar esse país se tornar uma república de fato. Camarote. Candidata, porque o seu candidato a vice, Eduardo Jorge, ele criticou o excesso de partidos e, inclusive, defendeu a cláusula de barreira. Mas eu defendo também. O que eu não defendo é a pena de morte para os partidos. É preciso que se tenha alguma base de equidade. Aliás, se tentou evitar a criação da rede institucionalmente de várias formas. Lembra que em 2013 houve uma articulação política nos cartórios para que não tivéssemos o nosso registro? Lembra que naquela época eu tinha 26% das intenções de voto e fiquei de fora do processo eleitoral sob a alegação de que não tinha conseguido as assinaturas? Lembra de que aqui no ABC Paulista 75% das minhas assinaturas foram anuladas pelos cartórios? Aquilo foi uma articulação política que continua até hoje, Camarote. Candidata, podemos passar para o tema ambiental, que aproveitando que a senhora tem uma aliança com o Partido Verde, que a senhora já foi ministra do Meio Ambiente, tem a questão da explosão aí do uso de energias de eólica e solar nos últimos anos. Mas isso vem embutido junto com um crescimento alto também do subsídio a essas energias. O novo presidente da ANEEL chegou já falando que é uma questão que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que saber como que a gente vai fazer com esses subsídios, que vou ler um número aqui, que passaram de 4 bilhões em 2013 para 8,7 bilhões esse ano. Ou seja, se faz o subsídio, isso vai para a conta das pessoas na hora de pagar. Você tem uma energia ambientalmente correta, mas tem um custo isso aí.
Como a senhora vai lidar com isso? A senhora vai cortar os subsídios? Para a energia limpa, não. Eólica e solar. Não, E porque é um investimento que é um ganho. O erro é o investimento que vem sendo feito em energia suja, em energia de carvão, em energia de diesel, em energia de gás. Perpetuar esse sistema, isso sim, porque cria problemas em relação às mudanças climáticas, não cria um novo ciclo de prosperidade, é uma matriz energética que está mudando no mundo. Dos 10 trilhões que vão ser investidos em energia no mundo, 7 trilhões vão ser investidos em energia limpa. O maior investidor, a China. O Brasil tem as melhores vantagens para gerar energia do vento, do sol, da biomassa. Mas a questão é financeira. É financeira, mas o contribuinte sabe que está criando um novo ciclo de prosperidade. E a energia limpa já está ficando mais barata. A energia eólica já é altamente competitiva, inclusive é muito mais barato do que a energia diesel. A energia de biomassa é mais barato. 1 megawatt-hora, até 2004, quando eu tinha esse cálculo, 1 megawatt-hora de energia gerada do bagaço da cana-de-açúcar, R$250. 1 megawatt-hora de diesel nas termoelétricas, R$750. Isso sim é um custo desastroso para o bolso do contribuinte e para o meio ambiente. Existem coisas que você pode até fazer uma alavancagem, mas aquilo ganha vida. E as energias limpas, com geração distribuída, já estão se tornando altamente competitivas, além de gerar emprego, uma nova base tecnológica, um novo ciclo de prosperidade. No meu governo, nós vamos fazer 1,5 milhão de tetos solares para gerar emprego, para que as pessoas não tenham que pagar mais energia e ainda ajudar colocando energia limpa no sistema. Nós vamos criar as fazendas de energia eólica no semiárido brasileiro para que as pessoas possam produzir energia, melhorando a sua qualidade de vida, gerando emprego. Aliás, o meu vice, Eduardo, quando ele veio me ajudar, que o Camarote falou ainda há pouco, não é? Ele é também um apaixonado pela criação de um novo ciclo de prosperidade. Não vou fazer um investimento na contramão do século XXI. Vamos gerar emprego, vamos gerar renda, vamos fazer com que o Brasil tenha uma agricultura sustentável. É possível aumentar a produção por ganho de produtividade usando as tecnologias da Embrapa. Um dia desse eu visitei uma fazenda em Goiás que antes produzia 60 sacas de milho por hectare. Com as novas tecnologias, produz 200 sacas. Para que eu vou continuar sendo com baixa produtividade, usando muitos insumos, se eu posso ganhar na diminuição dos insumos e aumentar a produtividade com práticas que são mais sustentáveis? Agora, candidata, ainda em relação à energia limpa, a senhora mencionou esse dado da construção de 1,5 milhão de tetos solares para casas brasileiras, né? A gente tem informação, lógico, uma energia limpa, sem dúvida nenhuma, mas que o painel de energia fotovoltaica ainda tem um custo ainda alto. Pode variar bastante, desde R$1.000 até R$12.000, dependendo do tamanho da placa. Para atender a casa de uma família grande, teria de ser uma placa grande, ou seja, um investimento bastante alto. De onde vai vir esse dinheiro quando a gente está falando em um período com tantas restrições orçamentárias que nós estamos vivendo? Se você cria os regramentos legais para que você produza a sua energia, coloque essa energia no sistema, as pessoas fazem os investimentos. E o investimento se paga. E à medida em que você vai ampliando, dando escala, os equipamentos vão diminuindo. Foi o que aconteceu, por exemplo, na China. Como houve um investimento em massa... Inicialmente, as próprias pessoas teriam de arcar com isso. É um investimento que cada pessoa está fazendo. As pessoas estão fazendo isso. Só que elas não contam com o suporte, com um marco regulatório adequado. Inicialmente, você vai ter pessoas que empresas que vão se constituir, sistema de como fazer o pagamento desse investimento, a partir, inclusive, da própria economia. Você paga R$200 na sua conta de luz, você monta o sistema, em vez de você pagar R$200, você paga apenas R$150 por mês, suponhamos, para a empresa que instalou o equipamento na tua casa, e você ainda economizou R$50.
Existe um sistema que a dinâmica econômica que todos nós reivindicamos, do empreendedorismo, para a criação de serviços, de novos produtos, de novos materiais, pode acontecer, desde que a gente crie o espaço para uma nova base produtiva, um novo ciclo de prosperidade, como eu estou falando. Ciclo de prosperidade, dinheiro, todo mundo sabe que a gente está vivendo um déficit gigante. Eu queria saber da senhora se a senhora vai revogar o teto de gastos e como que a senhora pretende solucionar essa questão do déficit fiscal. Nós vamos ter responsabilidade fiscal. Hoje, o país está endividado e é preciso enfrentar o problema do déficit público. Reforma da Previdência é necessária, combater corrupção, que leva para o esgoto da corrupção 200 bilhões de reais, fazer com que o Estado não seja um sumidouro de dinheiro em projetos ineficientes e uma série de cargos comissionados na base do toma lá da cá para poder ter base de apoio no Congresso. Tudo isso vai nos ajudar a controlar gasto público. Agora, o Tribunal de Contas está dizendo que o Estado brasileiro vai colapsar se ficar congelado o orçamento em 20 anos. Quando o governo congelou por 20 anos o orçamento público, ele está congelando essa segurança que permite que 63 mil pessoas sejam assassinadas, que permite com que o Sistema Único de Saúde tenha as pessoas que ficar 3 meses para marcar um exame e fique meses para poder começar uma quimioterapia. Imagina uma pessoa com câncer, à beira da morte, esperando 6 meses para poder iniciar um tratamento que faz a diferença na sua vida. Nós vamos controlar gasto público com a lei orçamentária. E, aliás, eu propunha isso desde 2010. Em 2010, eu propus. É preciso controlar gasto público. Do jeito que vai, não é? Gaste que o João garante, ou seja, o João, nós, os contribuintes, nós vamos colapsar. E eu era mal compreendida. Em 2014, eu e Eduardo Campos dizemos a mesma coisa. Fomos ferrenhamente combatidos. E o que é que eu propunha? Que, com o superávit primário garantido, a gente pode fazer aumento do gasto público a metade do crescimento do PIB. Porque assim você não terá descontrole de conta pública. Mas como a gente vai garantir o superávit primário? A gente vai garantir o superávit medida primário concreta, fazendo o país voltar a crescer. Como? Credibilidade. Hoje ninguém investe no Brasil. Nem os empresários brasileiros e nem os estrangeiros. Eu estive recentemente na Espanha, na Holanda, na Inglaterra e em Portugal. E todas as pessoas com as quais eu conversei, elas gostariam de investir no Brasil. Mas eu fico pensando, se elas, no dia 1º de 2019, tiverem a manchete que aqueles que criaram o problema da corrupção, da ineficiência, da incompetência continuam no governo, acredito que pensarão 2 vezes para vir investir no Brasil. Se tiver um sinal de que tem um governo, de que vai usar com ética os recursos públicos, que vai buscar eficiência, avaliação de desempenho, avaliação de projetos, combater a corrupção, criar novos regramentos, vai ter sim investimento para o Brasil. Todos os países com os quais eu me relaciono, eles estão aguardando que o Brasil dê um sinal, porque o Brasil é um país que é respeitado como possibilidade de investimento. Fazer o país voltar a crescer, diminuir gasto público, enfrentar o problema da corrupção e, com isso, a gente aumenta, inclusive, a receita. Vamos fazer reforma tributária, reforma da Previdência, tudo o que é necessário. Cássia Godoy. Temos aqui a pergunta de um ouvinte CBN Eleitor G1, Edivaldo Ferreira, que quer saber o seguinte. Candidata Marina, qual a sua posição em relação à reforma da Previdência e a solução para resolver o déficit previdenciário? Eu sou favorável à reforma da Previdência, não da forma como o Temer se propôs a não fazer. Porque ele se propôs a não fazer. Ele apresentou uma proposta, ele sem credibilidade, sem legitimidade, dialogando apenas com os empresários, era apenas para fazer um aceno para o mercado. Qual é a sua proposta, candidata? Minha proposta é retomar o debate, discutindo com especialistas, discutindo com trabalhadores, discutindo com empresários. Aliás, quando eu falo que vou discutir, muita gente fica incomodada. E muita gente fica incomodada porque no Brasil está crescendo uma cultura autoritária. Mas quando a gente se incomoda com o debate
o que prospera é o autoritarismo mesmo. Por isso não é de se estranhar que cada vez mais propostas que vão ao arrepio da democracia, como é o caso das propostas que vêm sendo apresentadas pelo candidato Bolsonaro, têm prosperado no Brasil. Eu fui ministra do Meio Ambiente e só consegui ser efetiva porque tudo que eu fiz foi dialogando com a sociedade. Eu fiz um plano de combate ao desmatamento que reduziu o desmatamento em 80% por 10 anos. Foi debatendo com a academia, com movimentos sociais, com os próprios servidores públicos. Por isso ele foi tão efetivo. Agora, nessa proposta para a Previdência, que se pretende colocar em debate num governo seu, está a ideia da capitalização em lugar da repartição como temos hoje. Como é que se faz essa transição? Essa transição, ela precisa ser feita hoje, porque se tivéssemos feito isso lá atrás, aliás, o meu vice, ele foi uma das pessoas que trabalhou a ideia já de ter um regime misto de contribuição e de capitalização. E, infelizmente, isso não aconteceu. Em 2010, eu propus, nas minhas diretrizes de governo, que a gente transitasse para um regime de capitalização. Hoje, nas condições em que estão as contas públicas, o governo não tem como bancar isso imediatamente, mas nós temos que fazer um sistema misto, aonde, ao fim e ao cabo, nós vamos chegar na capitalização, porque é isso que vai dar autonomia para que não se tenha o tempo todo o risco de ficar no buraco. Hoje nós temos um sistema de repartição simples, precisamos fazer a transição do sistema, porque, como o governo tem que bancar com o orçamento público agora, aquilo que, enfim, deveria ter sido acumulado ao longo do tempo, não tem como fazer imediatamente. Mas isso leva nós quanto vamos fazer. tempo? Até porque a senhora também falou sobre combater déficit público, e a gente tem ouvido, por exemplo, e passar pela Previdência é fundamental, porque ela hoje toma boa parte desse orçamento. Nós temos ouvido candidatos falando que resolve o déficit público em 1 ano, em 2 anos. A senhora tem metas já estabelecidas? Por exemplo, esse processo de transição na Previdência. Quanto tempo seria necessário? Quanto tempo ainda o governo vai bancar esse valor todo que tem da Previdência, 635 bi, pensando no orçamento do ano que vem, dentro desse cenário? É que hoje você tem os que estão economicamente ativos bancando aqueles que vão se aposentando, certo? Que é a regra que está em funcionamento. Exatamente. E essa transição não tem como mudar de uma hora para outra. É o tempo necessário para que a gente possa ter uma contribuição que é feita pelo contribuinte, nada é de graça, alguém está pagando. Todos nós que pagamos a Previdência estamos pagando por isso, só que dentro de um sistema que não foi capaz de criar essa autonomia. Será o tempo necessário para que as contas públicas possam dar esse suporte para que esse regime de capitalização aconteça. Só mais uma de Previdência. Queria saber qual a posição da senhora com relação à paridade das previdências entre setor público e privado. Senhora, por favor. Uma das coisas que nós trabalhamos como diretriz é o combate aos privilégios. Hoje, a média de aposentadoria, R$ 1.500 no setor privado, 7 mil, acho que em torno, no executivo, aí vai para o legislativo e para o judiciário. O céu é o limite, é exorbitante, 15 mil, 20 mil. Outra forma de fazer essa pergunta seria, a senhora vai cortar os salários mais altos? Vamos combater privilégios e hoje nós já temos um teto. O teto que é no máximo R$ 5 mil. É preciso enfrentar o problema dos privilégios e isso nós vamos enfrentar. Aliás, coisa que o Temer não fez. Porque o lobby dos que podem mais é mais forte. Então todos foram ficando de fora. O judiciário, o próprio legislativo, os militares. É preciso que se tenha uma reforma da Previdência, por isso necessário o debate. Porque o debate também dá transparência. Quem é que ganha mais? Quem é que ganha menos? E com isso você chama a sociedade a fazer sacrifício. Agora fica muito difícil fazer sacrifício quando o povo vê os parlamentares aumentando seus salários, o judiciário aumentando seu salário, pessoas corruptas e corruptoras dentro dos palácios e impunes atrapalhando a vida do país. Por isso, a necessidade do debate. Uma outra questão é enfrentar a questão da idade mínima. Nos países, as pessoas se aposentam mais ou menos com 60 a 65 anos. Só que cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, graças a Deus, aos avanços da saúde e da alimentação. Então, é preciso encarar o problema da idade mínima,
até porque as pessoas se sentem produtivas durante um período muito maior. Eu estou com 60 anos, me sinto inteiramente produtiva. Conheço muitas pessoas que chegam aos 80 inteiramente produtivas. O meu vice tem 70 anos e é um homem jovem, inteiramente produtivo. Então, esse debate precisa ser enfrentado. O que eu defendo é que as mulheres, mesmo com a questão da idade mínima, continuem se aposentando antes. Que elas se aposentem antes que os homens. Por quê? Porque as mulheres têm uma sobrecarga. Um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais dá conta de que 86% das atividades domésticas são feitas pelas mulheres. Num segundo turno, essas mulheres têm um desgaste maior do ponto de vista físico, do ponto de vista psíquico, em todos os aspectos da vida. E elas precisam se aposentar. Enquanto aquilo que você levantou, não é, tiver a cultura machista de que não se divide atividades domésticas, o cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos, dos deficientes com os homens, as mulheres se aposentarão primeiro. Camarote. Candidata, esse ano a gente teve um problema sério que foi a greve dos caminhoneiros, com a paralisação do país praticamente. O que a gente tem a partir de agora? O presidente Michel Temer fez uma solução improvisada diante da crise imediata e deu subsídios para o óleo diesel, né? Esse subsídio acaba já no primeiro momento do novo governo. Eu queria saber como é que a senhora vai tratar essa situação, se vai manter o subsídio, se vai tirar o subsídio, que parece ali que fica uma pressão para o próximo governante, e em relação ao frete, como é que a senhora vai tratar também esse tabelamento do frete? No caso do frete, temos que estimular cada vez mais as cooperativas independentes, para que não se tenha uma situação de monopólio no transporte de cargas pesadas. Vamos ter que investir em diferentes modais de transporte. Nós colapsamos com a greve dos caminhoneiros porque somos reféns praticamente do transporte rodoviário. Se tivermos as hidrovias, as ferrovias, diferentes formas de fazer o transporte de carga pesada no Brasil, a gente não ficaria refém de um único grupo. E ter autonomia em relação aos grandes grupos que têm o monopólio praticamente do transporte de carga pesada, incentivando cada vez mais meio das cooperativas poderem crescer e a gente ter ali um espaço maior, uma diversidade maior de oferta desse serviço importante e estratégico para a sociedade brasileira. Em relação ao subsídio dos combustíveis fósseis, é um contrassenso. Em pleno século XXI, mudanças climáticas, termos que ficar dando subsídio. Você tem que entender como uma emergência. E isso não pode ser cronificado. O Brasil tem que investir cada vez mais numa matriz energética limpa, fazer uma transição para que se tenha cada vez mais um transporte movido por eletricidade. Por exemplo, o RenovaBio, que vai ser a produção de biocombustíveis para a bioenergia, vai ser uma prioridade no meu governo. E nós vamos fazer o trânsito para uma matriz energética limpa e segura. Agora, enquanto houver necessidade de, em alguns casos específicos, para que a sociedade não fique privada dos serviços, o governo é obrigado a fazer. Mas é preciso denunciar que isso foi por incompetência histórica. Mas vai ou não o subsídio? Como é que fica? Nós teremos que avaliar de acordo com as circunstâncias. A variação do combustível acontece, o preço do dólar, mas foi uma insanidade querer passar isso todo dia para o consumidor direto. A Petrobras tem capacidade de assimilar determinadas variações e o que levou o Brasil a essa situação de descontrole foi duas razões. Uma visão dogmática de mercado, que não foi capaz de entender o papel estratégico da Petrobras numa situação como essa, e um governo sem credibilidade que acabou, mesmo recebendo a pauta de reivindicação antecipadamente, não tendo condições de fazer uma negociação com credibilidade. Desculpa, candidata, eu não entendi. No dia 1º de janeiro acaba o subsídio do diesel? No dia 1º de janeiro nós vamos olhar para cada situação com um novo governo, com nova credibilidade, com novas bases e com capacidade de mediar os conflitos, coisa que esse governo não foi capaz de fazer. Deixa eu trazer para o assunto aqui a questão da saúde pública, até porque no seu plano de governo
tem uma proposta de criar uma espécie de uma outra autoridade no campo da saúde, uma autoridade sanitária, e que trabalharia na organização de regiões no país, 400 regiões que o país seria dividido para que se houvesse esta ação mais localizada. Além de explicar isso, eu queria que a senhora só me dissesse o seguinte, porque todas as vezes que a gente fala aqui numa nova autoridade, numa nova autarquia, a primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: cargo comissionado, cabide de emprego, mais custo, etc. Como é que a senhora vai criar uma nova autoridade nesse campo sem que tudo isso aconteça, sem que esse custo venha de carona? A proposta é uma contribuição do meu vice, que foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde. Depois de todos esses anos de aprendizagem, ele chegou à conclusão de que é preciso dar escala ao atendimento de saúde. Nós vamos dividir o país em 400 regiões, atendendo a 500 mil pessoas, e dando escala ao atendimento de saúde, porque, veja bem, hoje nós gastamos R$3 por paciente dia. É pouco dinheiro, mas esse dinheiro é mal gasto, esse dinheiro ainda vai para a corrupção. A ideia é evitar exatamente isso que você acabou de dizer, a politicagem. A autoridade nacional será alguém escolhida por critério técnico e idoneidade ética. Eu, aliás, acho que poderia ser um comitê de busca. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, eu criei o Serviço Florestal Brasileiro e o Instituto Chico Mendes. E o Instituto Chico Mendes, a direção dele foi por concurso, um comitê de busca independente. Essa autoridade poderia ser com uma indicação de um comitê de busca, com a autoridade nacional e também um comitê de busca para a autoridade estadual e a autoridade municipal, que fique blindado da politicagem, porque boa parte da corrupção e da incompetência é você ficar nomeando pessoas que não entendem de saúde ou, quando entende, não tem ética para se importar com ela. Mas daí não vem mais um custo para a saúde no campo da burocracia? De jeito nenhum, pelo contrário. Vai haver uma integração entre o trabalho da saúde pública ganhando eficiência. Hoje, por exemplo, nós temos 50% dos leitos ociosos. Isso seria para acabar com essa ociosidade. Você tem cada município que é um hospital para chamar de seu, uma maternidade para chamar de sua. Com essa autoridade nacional, de forma tripartite, governo estadual, governo municipal, trabalhando juntas, blindados da politicagem, nós iríamos ter um atendimento na forma de ter escala. Por exemplo, em vez de um município pequeno ter uma maternidade, você tem uma maternidade com mais especialistas, com mais estrutura, com mais equipamento para atender vários municípios, com uma rede de suporte. Isso faz otimização dos recursos humanos, otimização dos recursos financeiros e dos equipamentos públicos. Nós estamos encontrando um caminho para que o Sistema Único de Saúde passe a ser o sistema de saúde dos brasileiros, com eficiência, com resolutibilidade, com os médicos de saúde da família atendendo, com os remédios essenciais nos postos de saúde, sem que as pessoas tenham que entrar o tempo todo na justiça para poder ter acesso aos remédios de alto custo. E eu fico muito tranquila com relação a essa proposta, porque ela é fruto de aprendizagem. Aliás, o poder público tem um problema. O Ricardo Paz de Barros, que está me ajudando na área de políticas sociais e educação, que eu tenho a sorte de ter um dos idealizadores do Bolsa Família comigo, que é o Ricardo Paz de Barros, um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde e que aprovou a lei dos genéricos comigo, que é o Eduardo Jorge, e um dos feitores do Plano Real, que é o André Lara Rezende. No caso do Ricardo Paz de Barros, ele diz que o Sistema Nacional de Educação não aprende nem com os seus erros, nem com os seus acertos. O sistema de educação que tenta ensinar, mas não é capaz de aprender, não teria outra alternativa. O Eduardo, com base em aprender com a experiência do Sistema Único de Saúde, está propondo um caminho que mantenha a descentralização, mas cria a regionalização para que a saúde tenha escala e seja de qualidade. Sua pergunta, Cássia Godoy. Pergunta da nossa ouvinte leitora Capitu: o que essa candidata vai fazer em relação ao desemprego? Como reduzir o desemprego, candidata? Existem aquelas saídas que são
estruturais necessárias que têm a ver com o novo ciclo de prosperidade e o imediato, que é que todo mundo está querendo ver uma saída. 13 milhões de desempregados, 4 milhões que já desistiram de procurar empregos, uma grande quantidade vivendo do subemprego, da viração, como as pessoas simples chamam, nas comunidades pobres, o que faz em torno de 27 milhões de pessoas numa situação de penúria. Então, nós vamos fazer com que o país volte a crescer, é fundamental. Investir na construção civil, na feitura de casas populares, infraestrutura e saneamento. Isso gera empregos imediatos. E o turismo também tem uma capacidade de gerar emprego imediato. E com uma vantagem que isso é empregos para mulheres, é empregos para jovens, sobretudo. O Brasil é um país que tem um potencial enorme para o turismo de massa, para o turismo de observação, para o turismo científico, para o turismo experiencial, vivencial. Nós vamos trabalhar todas essas modalidades para que o dinheiro dos europeus, dos americanos, dos japoneses possa vir aquecer a nossa economia. Foi feito um plano nacional de turismo que depois foi abandonado exatamente pela politicagem. E vamos trabalhar nesse novo ciclo de prosperidade. Por exemplo, 1,5 milhão de tetos solares cria emprego, sobretudo para jovens. A recuperação das áreas degradadas com espécies nativas criará milhões e milhões de empregos também. Então, imediatamente vamos criar milhões de empregos e vamos criá-los também estruturalmente a partir da recuperação da nossa indústria, de uma agricultura que ganha cada vez mais produção por ganho de produtividade. Neste minuto final aqui, 10 perguntas para sim ou não, a favor ou contra. Eu sou professora e eu vou pedir a licença política para dizer que sim ou não, não é a melhor forma de responder uma questão. Mas isso já havia sido proposto para sua assessoria lá nas regras do debate, ou da entrevista. Isso, mas eu A vou senhora dizer é a favor para de você parceria que nem... público-privada? Eu sou a favor de parceria público-privada. A favor do imposto sobre grandes fortunas? Sim. É a favor do voto obrigatório? Não. Do ensino religioso nas escolas? Em termos. A favor da prisão após condenação em segunda instância? Sim. A favor do foro privilegiado para políticos? Não. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Não. Taxação de igrejas? Não entendo o que significa taxação de igrejas. Que várias igrejas não pagam impostos, não têm impostos, por exemplo, municipais, não têm outros tipos de impostos também cobrados sobre o seu faturamento. Faturamento entre aspas. Eu vou responder como Jesus respondeu. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pretende diminuir o número de ministérios? Sim. E a senhora é a favor ou contra a adoção de crianças por casais homossexuais? De acordo com as regras daqueles que fazem a avaliação, se o casal estiver apto, pode ser hétero, pode ser homoafetivo. O importante é a criança. Candidata Marina Silva, da Rede, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no G1 e na CBN. Eu é que agradeço, porque quem tem só 22 segundos, poder ter esse tempo todo aqui é um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata. Lembrando que amanhã nós teremos aqui também, neste mesmo tempo, neste mesmo horário, no estúdio, João Goulart Filho, do PPL. A você que participou desta entrevista, muito obrigado e pode seguir enviando suas perguntas com a hashtag CBNG1. CBN e G1. Eleições 2018.